Glória a Deus. Sejam bem-vindos, povo de Deus. Aê, Olá, pastorzão. coisa boa, Paz. rapaz. Eita, coisa boa. Nós estamos convidando aí o pessoal aí, né? Geralmente eu falo, pessoal, aí, taca o dedo no aviãozinho, vai convidando todo mundo aí, vai chamando todo mundo. Deixa eu ver se. E, e já de antemão, pastorzão, quero agradecer aí o senhor, né, a aceitar nosso convite, né? Uma honra, né, poder conversar com o senhor. Conheci apenas de lhe ouvir falar, né, nas conferências de ministro, nas reuniões de supervisão, e sempre somos impactados através da sua vida, através dos ensinos, através da excelência, da honra que o Senhor sempre demonstra, que o Senhor sempre tem aí para com o corpo de Cristo, né, nos servir. Então, obrigado aí por o Senhor atender nosso convite aí tão gentilmente. E Amém. esse é um tempo que nós tiramos para almoçar, né? A gente convida o pessoal para almoçar com a gente, né? Em vez de Coisa o boa. pessoal ficar na frente, em vez de o pessoal ficar numa televisão aí com ouvindo aquela notícia desgraçada lá que só de morte, só de Covid, então eu falei, vou criar um quadro chamando Almoçando com o Pastor, e nesse horário a gente leva as boas novas, leva aí a palavra de Deus para o povo de Deus. Amém? Muito legal Seja a ideia, coisa bem-vindão. boa. Amém. Alimenta o corpo e Obrigado. o espírito. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu, claro, né, xeretei um pouco a sua vida, não só de hoje, já há algum tempo, né? Eu sei que o senhor tem aí, tem dois bebês lindos, maravilhosos, né? É. Tem desfrutado. É Stephanie ou Stephanie? Stephen. Desculpa a pronúncia, eu não. Stephanie, não é isso? Amém. Isso. E é uma benção, pastorzão. E a gente tava aí trocando uma ideia. Como é que tá Campina Grande? Vocês estão em lockdown ou não? Como é que tá a situação aí? Não, aqui tá melhorando as coisas. A gente teve um longo feriadão, né? O prefeito ele antecipou 3 feriados. Então, segunda, terça e quarta foram feriados aqui. Já para Aham. deixar o pessoal mais em casa mesmo. Mas graças a Deus deu uma estabilizada nos números, né? O número de recuperados Aham. tem aumentado cada vez mais. Então tá diminuindo aqui, graças a Deus. Amém. Amém, pastor. Aqui a gente está nesse imbróglio, né? Cabo de Santo Agostinho hoje ia ser liberado, mas aí hoje voltou atrás, o Ministério Público, a Prefeitura, tudo. Uhum. Na verdade, é um mundo de definições, né? Mas, pastorzão, nós combinamos aí de falar um pouquinho sobre serviço com excelência. Eu tinha conversado até com o senhor sobre uma ministração que o senhor fez aí na sede de Campina Grande. Eu achei fantástica aquela ministração, o senhor usou alguns exemplos. Na verdade, o senhor começou bem devagarzinho, né? Eu lembro que o apóstolo Goto pegou o microfone no final e falou assim, falou, rapaz, Perilo foi como uma faca, né? Foi botando devagarzinho, foi rasgando, foi rasgando. E aquilo mudou completamente assim, né? A minha visão. A gente sempre ensina sobre excelência, tudo isso, mas só teve tanta propriedade naquilo, teve tanta vida, né? Não foi apenas um ensino, mas a gente viu vida naquilo e de alguma forma a gente é uma igreja aqui que vai completar 3 anos, né? Uma igreja está começando, está no seu engateando. Graças a Deus, a gente, se fosse falar de números, os números são muito favoráveis. A gente atingiu mais de 300 membros nesse tempo. Que benção. Avançou, graças a Deus, muitos alunos no Rema, não somente no 2017, como 2018 e 2019 também foram muitos alunos, como agora 2020 a gente tem uma demanda de alunos grande, então o pessoal, 85% da igreja novo convertido, Maravilha. ou de alguma forma alguém que veio de outro ministério, tal, muitas pessoas afastadas, e aí a gente está nessa caminhando, né? Avançando. E quando se fala do reino de Deus, nós falamos, o pessoal sempre fala assim, né? Rapaz, eu conheço muitas igrejas, mas quando eu chego no verbo da vida, é diferente, né? Vocês olham os detalhes das coisas. E eu sempre costumo dizer, pessoal, a unção atrai, mas a excelência é que vai fazer as pessoas permanecerem no local. E Uhum. aí
eu queria que, se o senhor puder aí compartilhar, né, desse conhecimento. Irmãos, olha, eu chamo ele de senhor pela posição. Me O ajude, pastor pastor. Peri, Não me chame pastor, de senhor, não. Seu senhor é Jesus. pastor Perilo, né, ele integra, né, a diretoria do ministério, né? Então, assim, ele tem uma responsabilidade. Ele ainda não tem cabelo branco, ainda, né? Porque Rapaz, ele é muito. pior que tem, viu, pastor? Uma barba. Eu acredito que nós temos uma diferença de idade muito pouca, né? Aparentando essa cara aqui de 50, Eu mas eu não fiquei, cheguei eu nas casas. fiquei surpreendido na live com o apóstolo No, Guto, quando o senhor né, falou a idade. ninguém. Não é possível. nin- Não, é. A turma pergunta se pastorear envelhece. Eu falei, eis aqui alguém que não chegou no ENTA e já tá com essa carinha aqui, né? Então eu tô tentando aí emagrecer um pouquinho, né? Diminuir um pouco mais, para ver se eu chego no nível de Perilo, de Tiago, né? Dos pastores aí. Eu já tentei deixar a barba, pastor, mas não chega não, viu? O máximo que chega é igual futebol de salão. É 5 cada lado e acabou, não tem mais nada não. E aí, quer dizer, ele integra, né, a- o ministério, né, a diretoria do ministério, tudo, é uma bênção, homem de Deus. Eu não sei se houve algumas mudanças, né, nos escalão, eu sei que pastor João Roberto, ele continua fazendo parte, né, da diretoria. Aham. Hoje ele não está mais como pastor, né, da sede, que aí Tiago Borba, pastor Tiago Borba assumiu. E aí, não sei se houve alguma mudança na questão, mas pelo menos assim, eu estou falando pelas últimas informações que eu tenho, né? Então tá aí, queridos. Esse jovem, ok, esse rapaz é novo demais, deve estar com seus 28, 29 anos, não deve ter chegado a 30 32. ainda. 32, meu Ah, Deus do céu! Rapaz, ó, irmão, tá feia a coisa pro meu lado, viu? Vamos embora. Pastorzão, mas fica à bom demais, vontade aí, pastor. Flor. Obrigado pelo Obrigado pela convite. honra, viu? Amém. Honra minha, prazer enorme, né? Ainda não conheço a igreja aí, só de ouvir falar, mas um dia eu Amém. creio que os meus olhos vão ver, né? Amém. As Coisa portas boa. estão abertas. Amém. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, não só na igreja fisicamente, mas também esse trabalho que o senhor tem feito online. Eu sei que o senhor tem uma Amém. experiência também no rádio, né? Isso tem ajudado Isso. bastante e a comunicação ela é primordial mesmo numa igreja local e o senhor tem feito um excelente trabalho e já colhido os frutos. Então, parabéns aí, né? Amém. E obrigado por esse convite. Gostei demais dessa ideia aí do almoçando com o pastor, porque tem gente que quer almoçar com o Globo Esporte, quer almoçar com o Jornal da É Globo. isso. É melhor almoçar com o pastor mesmo. Amém. Muito Alimentar bom. o corpo e o espírito. Coisa boa. Sobre o tema, né, escolhido aí, servir com excelência. Maravilha. Servir é essencial, né? Eu tenho o privilégio de estar na Igreja Verbo da Vida desde os 6 anos de idade, foi quando os meus pais chegaram aqui na igreja, em Campina Grande, no comecinho da igreja, e desde criança a gente vai se envolvendo, né? E adolescente, jovem, e eu tive o privilégio de crescer servindo ao Senhor, servindo na obra do Senhor, nessa visão maravilhosa que é o Ministério Verbo da Vida, né? Ouvindo a palavra da fé, depois novo fazer o rema, e isso fica mais despertado ainda, né? De você encontrar o seu lugar no corpo de Cristo e ir servindo, fazendo com fidelidade aquilo que chega na sua mão, a própria questão da submissão e autoridade, que é tão importante, né? Muito Então o bom. rema despertou muito isso em mim, e na igreja eu pude, né, encontrar algumas habilidades, dons que eu nem sabia que tinha, pude melhorar coisas na minha vida, né, como a questão da timidez, eu era extremamente tímido, né, e o serviço faz você, né, ser aperfeiçoado, o serviço faz você descobrir dons e talentos que Deus colocou na sua vida que você ainda não tinha descoberto, né? Então, experiências maravilhosas, né? Amém. De servir. Nesse serviço eu pude escolher minha profissão, né, a faculdade que eu iria fazer. Servindo eu conheci, né, aquela que hoje é minha esposa, já há quase 10 anos de casados. Então a gente Uau. serviu junto no departamento de jovens. Então
só tem coisa boa em servir ao Senhor, servir na igreja local, né? E a gente não pode realmente servir de qualquer jeito, né? Romanos capítulo 12, versículo 11, é um versículo que eu gosto muito. O apóstolo Paulo ele diz assim: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então são dois valores que a gente tem no nosso ministério, né, que é o coração para servir e é o fervor de espírito, né? E esses dois precisam andar juntos, né? Além de um outro valor que é a excelência, né, que eu vou falar sobre ele, mas essa excelência começa no nosso coração, né? A gente precisa servir com esse fervor de espírito. Não tem como a gente ser fervoroso se a gente não servir, e para servir bem a gente precisa servir com fervor. Eu gosto de dizer que é o fervor que faz você chegar mais cedo, é o fervor que faz você sair mais tarde, é o fervor que faz, né, você estar sempre pensando naquilo e podendo ser inspirado por Deus para aquilo que você faz. Então, essa excelência, que eu gosto de definir excelência como você fazer o seu melhor, né, o melhor que você pode fazer. Então, essa excelência começa no coração. Você ter o seu melhor coração ou o seu coração íntegro ou por inteiro. Em 2 Crônicas 25 fala de um rei que ele fez tudo certo, mas ele não fez com inteireza de coração. E aí ele não teve um resultado muito bom. Porque a Bíblia fala da gente fazer de todo o coração, o próprio mandamento, né? Amar a Deus de todo o coração. Se fala todo é porque a gente pode fazer só com parte. Isso, só com muito metade, bom. só com uma parte. E isso não é o melhor, não é o certo. A gente precisa ter todo o nosso coração envolvido naquilo que a gente está fazendo, né? Isso significa ter toda a nossa intenção voltada para aquilo. Não é você só querer, não é você só servir, né? É você querer servir. É você estar envolvido no que você faz de propósito. Você fazer de propósito. Não é fazer por uma obrigação, por uma necessidade, mas é aquele propósito, né? Você diz, não, eu quero isso, eu estou fazendo isso para Deus. Como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, aquele que serve, né, sirva ao Senhor, né? Não somente por os homens estarem lhe vendo, não somente para agradar quem está lhe vendo, mas sirva de todo o coração, sabendo que é ao Senhor a quem você está servindo. E esse, para mim, é o principal ingrediente do serviço. Você fazer para o Senhor, não para homens, embora servir ao Senhor vai sempre te levar a servir homens, servir mulheres, servir pessoas, servir teus líderes, né? Então, disso você não pode fugir, mas fazendo para eles com a intenção de que você está fazendo para Deus, para o Senhor. Isso vai te manter fervoroso, né? E isso vai fazer com que você possa fazer o seu melhor naquilo que você faz. Se eu não me engano, Paulo, ele recomenda isso em Colossenses, né? Se eu não me Isso. engano, capítulo 3, quando ele diz, né? A partir do verso 20, eu acho. Isso, né? Fazer, né? Fazer, sempre fazer como se fosse para o Senhor, né? Isso. E é algo interessante, porque as pessoas pensam que isso está relacionado apenas dentro da igreja local. Claro que na igreja local, mas no trabalho em si, né, pastor Pedro? Em Em tudo tudo. que for fazer. Começa em casa. Não adianta. Eu falo isso aqui na igreja para os jovens, né? Quando a gente marca, vai mutirão da limpeza. Aí muito jovem, pastor, conta comigo, eu tô comigo, tal, tal, tal. Eu falo, cara, beleza. Eu falo, viu, mas em casa vocês também fazem isso, né? Porque senão tu chega na igreja, aí para a igreja faz, aí os pais, tem alguns pais que ainda não são convertidos, né? É E já tá assim, interessante. Isso pai. eu lembro, pastor, que adolescente, um dia a gente foi saindo para ir para a igreja no sábado, e eu estava indo de short, uma blusa básica. Minha mãe olhou e disse: você vai para a igreja assim, rapaz? Você está indo para a igreja mesmo? Eu disse: estou, é porque hoje eu estou escalado para lavar o banheiro lá. E minha mãe olhou e Eita, disse: e por que nunca lavou o banheiro aqui? exatamente. É isso que eu falo pro pessoal aqui. Eu falo, olha, vocês têm que fazer em casa, porque se seu pai e da sua mãe não conhece a Cristo,
eles vão conhecer através daquilo que vocês fazem. A mudança que vocês tanto estão querendo na Uhum. vida da sua família vai começar pelo testemunho. E a excelência. Os pais, tem alguns pais que falam comigo assim, pastor, o que vocês fazem com os filhos da gente? Aí eu falei, não entendi a pergunta. Pô, esse menino, pastor, tá arrumando cama, ele nunca fez isso. Esse menino, esse menino sempre foi agora diferente. Aí eu falei para ele, rapaz, ela falou, olha, eu tô gostando. Tem muitos pais que vêm para a igreja Coisa boa. só por ver os filhos transformar. Falando, meu filho falando que está indo na igreja para ajudar, para fazer as coisas. Eu falo, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse menino está usando droga e está usando essa desculpa. Muitos pais já falaram isso. Que E coisa. acabam vindo e eu falo, não, eles estão na igreja aqui, estão ajudando. Falou, rapaz, é tremendo isso. Ele falou, nunca vi isso, não. Então, assim, é muita. Porque eles veem, eu falo, eu trato isso muito aqui na igreja, o pessoal fala, olha, sempre que fizer, faça o melhor. Amém. Nunca faça pela a metade. Tem iniciativa, mas tem a terminativa também. Começou, termine, faça com excelência. O cuidado. Por quê? Porque a recompensa vem de Deus. Amém. E eu lembro quando eu cheguei no ministério, né, aqui no Verbo da Vida, eu conheci o ministério em 2008. E eu lembro que eu vinha de São Paulo, eu estava pastoreando lá também, eu tinha a minha empresa, minhas coisas, tudo. E eu fiquei encantado. Quando eu vi pastor Humberto pregando, e pastor Humberto dando uma carreira no meio da igreja, eu falei, mano, esse homem é muito aloprado. E a palavra da fé, aquilo me encantou, não somente na ministração, mas quando eu cheguei à diaconia, a excelência com que eu fui recebido, eu fui conduzido até um lugar, todo assim, um Uhum. chamego, uma estrutura, eu fiquei olhando e falei, rapaz, não existe igreja assim em São Paulo, para esses lados, não. E foi quando eu fui, tive que voltar para São Paulo, e foi quando Deus falou comigo em 2009 que eu tinha que voltar para o Nordeste. Então você imagine, você com estrutura de empresa, de tudo, eu abdiquei de tudo, abri mão de tudo, porque foi algo que me impulsionou, me puxou, me atraiu de tal Maravilha. forma, e eu, desde então, eu caí dentro do ministério e falei, rapaz, eu quero experimentar isso, eu quero usufruir, né, de tudo isso. E quanto mais eu fui conhecendo do ministério essa excelência, né, Uhum. me permite só fazer esse comentário, pastor, porque, queridos, pastor Perilo, ele faz parte, né, da diretoria do nosso ministério, tudo, então ele está aqui representando, não somente como ele, mas também tem uma instituição, né, sobre os ombros dele. E é algo que quem não conhece ministérios, não conhece bastidor de ministérios, não entende muito do que a gente acaba, às vezes, e nem vem porque a gente vai entrar nesse bastidor. Mas, irmãos, quando eu vi um ministério que pergunta para o pastor como você está e a sua família, e não pergunta como está a sua igreja, como está a receita da igreja, como está isso, mas a preocupação com o ministro, a excelência de chegar e falar assim, cara, olha, Uhum. cuidado com isso, o se preocupar, o ver tudo. Eu fiquei tão encantado, eu falei, meu Deus, eu falei, se não é o paraíso, eu já estou num pedaço do paraíso, porque a excelência de tudo, do serviço, do cuidado, a seriedade, né, da questão burocrática da igreja, a questão de Uhum. uma igreja que se inicia e ela passa por todo o processo, para um pastor, um ministro que vai ser licenciado, ele passa por todo um processo, por uma avaliação, por questionário. E eu fiquei, Verdade. eu fiquei olhando tudo isso, eu fiz, meu Deus do céu, eu falei, que sobrenatural. E isso aí reflete, pastor, né, dentro da Uhum. igreja, no cuidado. Eu digo Amém. assim, eu me sinto obrigado a cuidar das pessoas com excelência por causa daquilo que eu tenho recebido, né, Amém. do ministério, de Coisa tudo que boa. tem vindo, de tudo que tem vindo. Aleluia. Tá saindo algum toque aí de telefone? Porque aqui tá tocando uma buzinada em mim, que misericórdia. Não, tá. Aqui tá limpo o som, Tá tá ótimo. normal, pronto. Então, amém. Vamos embora. Flua, meu pastor. Amém. Mas, como o senhor falou, é isso mesmo. Esse coração para servir, ele vai ser refletido não só na igreja, mas em todas as áreas, né, da nossa vida. Então, Uhum.
Começa em casa, né? Quando você tem esse coração para servir, é aquilo que Jesus falou lá em Mateus 20, né? Usando o exemplo dele mesmo, e eu gosto porque ele se colocou ali como filho do homem, né? Ele podia ter dito filho de Deus, mas ele fez questão de falar do seu lado humano, da sua humanidade, para trazer para os discípulos e para a gente hoje essa possibilidade da identificação, né? Jesus não foi o servo que ele foi, e é interessante porque eu já li um livro, Jesus, o maior líder que já existiu. Muita gente fala isso, quando você vai falar de liderança, o pessoal usa Jesus como o maior exemplo de liderança, e é uma verdade, mas eu gosto de dizer que ele só é o maior líder que já existiu, porque ele também é o maior servo que já existiu, né? Muito bom. Porque se você não está pronto para servir, você não está pronto para liderar, né? Então, Uau. Jesus, ele foi o maior servo e ele se colocou, né, como filho do homem. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos. Então, esse coração de servo, de você, essa intenção de você servir, né, te tira, por exemplo, pastor, de uma posição que eu acho que é perigosíssima espiritualmente falando, que é a posição de vítima. Tem muita gente fragilizada espiritualmente porque sempre se coloca como vítima, sempre se vê como vítima. Elas têm uma mentalidade de que os outros é o que os outros fazem, é o que os outros falam por ela, e não o que ela faz, o que ela pode fazer, o que ela pode falar para os outros. Então, isso é uma mentalidade horrível, né? Que você muda isso quando você desenvolve esse coração para servir. Porque, como Jesus ensinou, você tira o foco do ser servido, do que as pessoas podem fazer ou não por você, e você coloca o seu foco sempre no que você pode ou não fazer por elas. Então, você tira a responsabilidade dos outros e coloca uma autorresponsabilidade, né? O que eu tenho feito, o que eu posso fazer. Então, esse coração de servo te deixa sempre, né, com essa atenção, esse foco voltado. Está precisando de mim? O que é que eu posso ajudar aqui? O que é que eu posso fazer? Não é algo só da boca para fora, mas é algo que você vê uma coisa no chão, você vai lá, apanha. Você vê uma coisa fora do lugar, você vai lá, coloca no lugar, né? Então, você está sempre querendo fazer alguma coisa. Então, esse coração para servir é fundamental, né? Foi isso que Jesus ensinou. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Tira também o egoísmo de você, né? Quando você desenvolve um coração para servir, voltado para a necessidade das pessoas, para o que você pode fazer para quem está à sua volta, seja dentro de casa, seja no teu emprego, seja na igreja, onde você for, né, voltado ao que você pode fazer pelos outros e não ao que os outros podem fazer por você. Isso te livra do egoísmo. Você deixa de olhar somente aquilo que você quer, o eu, e você passa a ver o nós, né? Você passa a priorizar o outro, como o apóstolo Paulo ensinou aos romanos, preferir o outro em honra, como ele disse em Filipenses capítulo 2, versículo 4, não tem em vista o que é propriamente seu, né? Isso é importante, e é por isso que ele disse na continuidade, no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. E essa forma, né, é como um molde, né, que você precisa se encaixar, que a gente precisa mesmo dia após dia estar nos vigiando para caber ali, nessa forma de servo, né, e tirando egoísmo, tirando orgulho, tirando preguiça, seja lá o que for que nos impeça de caber nessa forma de servo. A gente precisa caber bem direitinho lá, porque é a forma que Cristo se fez, e como cristão, é a forma que a gente precisa se fazer em todas as áreas da nossa vida. Se você for um servo na sua casa, você vai ter uma família abençoada, você vai ter relacionamento, né, um relacionamento conjugal abençoado. Não é o que o meu cônjuge, o meu marido, minha esposa pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer por ele. Muito bom. Né? Então, você tiver esse coração de servo no seu trabalho, você vai estar sempre se destacando, você vai fazer mais, né?
E com certeza promoções vão chegar, novas habilidades vão chegar, oportunidades vão chegar, só porque você tem essa disposição. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi uma vez. Eu gosto muito de futebol, né? E eu, às vezes, quando eu estou para desopilar ou sem ter o que fazer, eu fico vendo aqueles programas, né, que o pessoal fica debatendo lá, Sim. contando história, entrevistando ex-jogador. E um dia eu estava vendo a entrevista de um ex-jogador, que por sinal é cristão, o Silas, e ele falou algo que eu nunca esqueci sobre esse assunto. Ele disse assim, quando ele foi convocado para a Copa de 1986. Eu acho que o técnico era o Tele Santana, e ele disse que o técnico convocou cerca de 30 jogadores e só 23 iriam para a Copa do Mundo. E como ele era novo na época, ele falou que ele não tinha nem assim muita expectativa de ir para a Copa do Mundo. As previsões, né, da imprensa o tempo todo era que ele estaria entre os 7 que seriam cortados. Eu acho que era essa a quantidade exata. Mas aí ele estava se dedicando lá nos treinos, nos amistosos. E aí teve um último amistoso, que, se não me engano, a convocação geral ia sair no outro dia. E aí, naquele último amistoso, o Brasil ganhando, né? Eu não lembro o placar que estava, mas já estava resultado bem definido, estava chovendo. E aí os jogadores lá no banco de reserva, e de repente o Zico fez sinal, né, para ser substituído. Já no final do jogo, faltando pouquíssimos minutos. E aí, chovendo, ele disse que o técnico estava numa ponta do banco, colocou a cabeça assim de lado, né, para olhar para os jogadores, ver quem ele ia chamar. E aí os jogadores, os que seriam mais cotados a entrar, né, vendo aquela situação, não, tá chovendo, faltam poucos minutos, estou muito bem aqui no banco, né, a maioria Vou me molhar para quê? fez assim para trás, né. E ele disse que ele colocou o dedo lá, o Silas colocou o dedo, como quem diz, posso ir. E não é nem a posição que ele jogava. E aí o técnico foi lá, colocou ele. E ele entrou, ele disse que mal tocou na bola, não lembro, talvez nem tenha tocado na bola, só levou chuva mesmo. Mas ele disse que quando chegou no vestiário, o Tele Santana chamou ele e em parte, disse, olha, você não iria ser convocado. Mas por causa dessa atitude que você teve de disponibilidade para servir o grupo, né, quando ninguém quis, seu nome vai estar na lista. E ele contou isso, eu disse, rapaz, que coisa, né? Porque existem situações mesmo, né, que talvez você não vai ter muito status em estar fazendo aquilo, né? O seu nome não vai estar num cartaz, sua foto não vai estar num cartaz. Talvez você vai só levar chuva. E muita gente faz assim, né? Se esconde. Mas a gente não pode ser disso. Quando você tem um coração de servo, um coração de excelência, um coração fervoroso, né? Como a gente tem falado aqui na live, você vai fazer o que ele fez. Estou aqui. Pode contar comigo. E isso vai abrir outras portas e oportunidades. Porque quem é fiel no pouco, está pronto para o muito. Muito bom. E é interessante, pastor, o senhor está falando isso aí, e é como eu falo para o pessoal, você nunca vai estar naquilo que você quer sem antes dar o primeiro passo. Por exemplo, as pessoas têm um sonho de as conquistas, né? E eu falo, pessoal, muitas vezes você não vai direto na conquista, mas você vai dar um passo para que, e conforme Deus vai lhe instruindo, você vai chegando na sua conquista, você vai trilhando o caminho. João capítulo 2 relata sobre o milagre de Jesus, né? Que ele transformou a água em vinho, né? O primeiro milagre. Tem um registro também, João capítulo 2. E eu acho interessante isso, porque acaba-se o vinho da festa, então Maria vai falar com Jesus, ele fala o que eu tenho contigo, mulher tal, mas ele pega então, pede para que os servos peguem aquelas talhas, encha de água e manda servir. E quando você não, você deixou o melhor. O interessante é que eles estão tomando um vinho que nunca veio de uma uva. Só quem sabia de onde vinha esse vinho
esse vinho que eles estavam tomando, era justamente quem estava nos bastidores, quem estava servindo, os servos. Eu falo isso muito para o pessoal, eu falo, olha, os bastidores é quem promove o milagre. Os bastidores é quem vai estar por dentro do que está acontecendo. E os servos ali, a Bíblia é bem clara, João lhe relata isso, ele fala, olha, Jesus e os servos, eles sabiam de onde vinha aquele vinho. Porém, o pessoal que estava usufruindo, né, quem usufrui de um ambiente de igreja favorável, né, um ambiente Uhum. limpo, organizado, banheiros organizados, tudo isso, ele tem que entender que existe alguém por trás disso, existe uma Verdade. equipe por trás disso, né, que está servindo, que E está muitas vezes não caprichando sabe segundo os aquilo. milagres que estão acontecendo por trás disso. Ou os milagres que estão. Eles usufruem, né, do Isso. ambiente, Do do resultado, milagre, do mas não, resultado e não fala assim, sabe o que rapaz, teve o exato, processo. E os milagres nem sempre estão no resultado, os milagres estão nos ex- processos. nos Eu processos, gosto de porque eu dizer que falo tem que, experiências com Deus que só quem serve experimenta. exato, é diferenciado, né? É algo sobrenatural. Eu lembro que quando nós fomos reformar o prédio aqui, era um antigo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aqui, órgão público. Então aqui estava terrível, terrível, terrível. Qualquer um que olhava para esse prédio dizia: Deus me livre, deixa isso aí para o anticristo, a gente vai atrás de outra coisa. E nós entramos, e quando eu entrei, na minha mente veio aquela visão, né? Que você já entra, você já vê tudo pronto, né? Se você for olhar a realidade, então não tinha o recurso necessário, mas a gente tinha ousadia, tinha fé para isso. E eu lembro quando a gente foi colocar nos banheiros, aquelas cubas colocadas para cima, com aquelas torneiras que é 3 vezes mais caro que uma cuba. Aí o pessoal falou assim, pastor, o senhor vai entrar num negócio desse? Essa comunidade, esse bairro aqui, esse povo lá sabe o que é isso? Eu falei, rapaz, olha, eu aprendi algo na minha vida. Se mexerem com a minha mulher, eu sou crente, mas assim, se mexer com a minha mulher, o caldo engrossa. Agora, eu vou cuidar da noiva do cordeiro. Eu estou preparando a noiva para o casamento. Rapaz, se mexer com a minha mulher, eu fico bravo. Imagine mexer com a futura mulher de Deus, com a igreja, a noiva do cordeiro. Eu falei, rapaz, você tem que fazer o melhor. Se é o melhor que nós temos para fazer, nós vamos fazer, nós vamos colocar o melhor. E isso trouxe de tal forma, pastor, assim, uma satisfação, uma alegria de saber que o melhor a gente estava colocando, a gente estava fazendo. Não, não tem a ver com. Eu falo pro pessoal, e o melhor, certa vez, vem um casal de pastor para ministrar, né? E aí eles passaram um dia lá em casa e a gente pediu para que eles ficassem no nosso quarto. Aí falou, mas pastor, não, senhor. Eu falei, rapaz, é o melhor que eu tenho para lhe servir. É a minha cama, é onde, Uhum. né? Então, assim, às vezes as pessoas estão procurando meios de fazer a excelência, mas a excelência é fazer aquilo que você, tudo que você vai fazer, seja de algo tão simples, eu falei isso aqui esses dias, a pessoa que varre uma rua, ela tem que varrer como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia, né? Uhum. Como Picasso pintava um quadro. Você tem que fazer aquilo que você foi e faça com excelência, faça o melhor. Sempre vai ter alguém vendo, alguém vai estar olhando. E quando eu digo esse alguém, claro que nós temos Deus. Ele sempre vai recompensar, não como fazer. Não, ninguém está vendo, eu faço e, Uhum. né, os famosos analfabetos funcionais, né? Na frente fazem tudo, mas quando vira as costas, eu faço nada, dá aquele jeitinho. E aí que está se perdendo a essência, principalmente de serem promovidos. Verdade. Né? A gente vê um povo brasileiro, principalmente o pessoal fala, pastor, qual o melhor lugar para morar? Eu falo, olha, no Brasil, para mim, eu amo frio. Se fosse pelo clima, eu iria lá para Rio Grande do Sul, eu morei já lá em Gravataí, um frio maravilhoso. Mas se você falar sobre qualidade de vida, eu prefiro o Nordeste. É onde o povo é aconchegante, o povo é caloroso, o povo é amoroso. Coisa boa. Né? Minha família é brasileira, né? Eu sou paulista, minha esposa é potiguar, minha filha é mineira, meu outro menino Meu Deus. paulista e o terceiro pernambucano. Olha aí. Acabou-se. Então, o Brasil está dentro da minha casa. Norte a sul, leste a oeste. Mas muito bom isso aí que o senhor colocou, pastor. Ô, pastor, Pode falar. e aham, com relação, só
né, o senhor emenda nisso aí, com relação, por exemplo, jovens ministros, né? Nós estamos aqui na live, eu tenho muitos jovens aqui na igreja, graças a Deus, jovens afogueados, né? E a gente vê que, assim, existe a excelência no servir, mas existe também a excelência, claro que o meditar na palavra, o conduzir, o ensinar, tem que ser feito também com excelência. A gente não estuda para pregar, né? A gente estuda para viver como regra, manual de vida, Uhum. a palavra de Deus. E a gente vê que, de certa forma, no passar do tempo, a gente vê que depois que as pessoas conquistam aquele espaço que elas tanto queriam, elas, de certa forma, agora não colocam mais aquela excelência, elas não procuram mais aquilo como antes. E isso é um perigo, porque a gente vê grandes Uhum. homens e mulheres de Deus que alcançaram, né, o lugar em Deus, aquela posição, mas de certa forma perder aquela excelência, perder aquele brilho, aquele. Uhum. Seria porque ele desejou tudo isso e uma vez que conquistou não desejou mais nada depois disso. Eu acredito que Faltou seja justamente o que a gente falou sobre o fervor, né? Porque o fervor. fervor é essa paixão mesmo, né? O que a Bíblia também chama lá em Apocalipse, Jesus chamou, na verdade, né, de primeiro amor. Primeiro amor. Então, Uau, esse fervor por servir é você fazer como se fosse sempre a primeira vez, né, que você está fazendo aquilo. uau. Então, você ter sempre essa paixão, isso é fundamental, né, para que você faça com excelência, para que você faça o seu melhor. Né? E para os jovens é isso mesmo, é você aproveitar as oportunidades. O pastor João ele sempre nos ensinou, nunca diga não a uma oportunidade. Né? Muito Então, bom. você, por mais que você se ache incapaz, por mais que vai dar um certo trabalho, né? Mas se você entende que é uma oportunidade de Deus, né? De você servir, de você ajudar alguém, de você dar a sua parte, claro que você não vai se comprometer de forma irresponsável, né? De fazer algo que você não sabe fazer, ou que você sabe que não vai dar conta de fazer, mas de você dizer, olha, eu posso ajudar assim, ou nessa medida, né? E você poder fazer, contribuir de alguma forma. Né? Então eu posso ajudar orando, você de fato orar por aquilo, mas de alguma forma você, né, agarrar aquela oportunidade de colaborar com aquilo, né, Muito independente bom. de qualquer coisa, de resultado. E essa oportunidade, pastor, nem sempre vem por causa de uma escala, essa oportunidade nem sempre vem por causa de uma recomendação, uma ordem, né, uma regra ou um convite. Não. Eu gosto de duas histórias da Bíblia que vieram ao meu coração agora, né, que uma é quando Moisés estava lá no monte, Josué lutando lá, o exército de Israel lutando, e quando Moisés estava com as suas mãos estendidas, eles estavam tendo vitória. Mas aí Moisés, como Isso. qualquer outro líder, né, ele tem suas limitações, Moisés cansou, baixava as mãos, o inimigo começava a ter vitória. Né? E diz que dois homens, né, eles viram aquilo, né, e aí eles, poxa, se quando ele está com a mão levantada a gente tem vitória, quando ele baixa porque ele está cansado, não aguenta, então vamos ajudar ele. Moisés não pediu para eles, né? Moisés não disse, não reclamou, dizendo, vocês não estão vendo que eu estou cansado, não, me ajuda aqui. Não, nem precisou. Né? Eles viram a necessidade Exato. rapidamente. Isso é excelência. Uau. Né? Você está ligado aos detalhes, como você já falou. Você vê uma coisa fora do lugar, você ter aquela disponibilidade de ir lá e resolver. Né? Tem muita gente que é muito boa, pastor, em ver problema. Né? Eu vou abrir um parênteses, vou E voltar para a história. apontar, né? E apontar o E problema. apontar. Mas eu aprendi algo. Se eu estou vendo um problema, é porque eu posso também ajudar a solucionar. Uau, Eu não tenho excelente. que ver um problema para apontar, para acusar, para sair fofocando. Não, se eu estou vendo um problema, eu preciso buscar uma forma de resolver aquele problema. Jesus ensinou isso quando os discípulos disseram para ele, olha Jesus, a multidão está aqui, ó a hora, eles já estão com fome. Jesus disse, ok, deem vocês mesmos de comer.
Porque Resolva. tem gente que é como os discípulos, pastor, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ah, se eu tivesse. Não, o que é que você tem? Resolve. Não, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É suficiente. Dê graças e deixa Deus fazer a parte dele. Faça a sua, né? Que Uau. é colocar disponível. Então aqueles 2 homens viram Moisés ali baixando as mãos e imediatamente eles foram lá, cada um pegou no braço, né? E a gente precisa ter essa atitude, não esperar uma recomendação, não esperar uma ordem, mas viu a necessidade, você ser rápido em ir lá e fazer o que você pode fazer. Uma outra história sobre isso também, né, que a oportunidade também vem por aquilo que você vê, mas quando você desenvolve uma ligação, uma aliança, né, com a tua liderança, é impressionante como um desejo de um líder já é para você uma ordem. Né? Tem gente que diz seu pedido é uma ordem. Eu gosto de dizer que o desejo é uma ordem. Né? E Davi, ele certa vez estava com os seus valentes e Davi só desejou, né, uma água de um ribeiro lá do outro lado do acampamento do inimigo. Né? Davi pensou alto. Ele não pediu aquela água, ele não colocou como um objetivo, uma missão para aqueles. Não, ele só estava lá de boa e ele pensou: eita, rapaz, aquela água é gostosa demais. Se eu pudesse beber daquela água, pena que eu não posso. Né? Só pensou alto. Mas aqueles valentes, eles ouviram aquilo, né? Para eles já foi uma ordem. Diz que de madrugada eles arriscaram a vida, passando pelo acampamento do inimigo, foram lá, trouxeram aquela água para Davi. E o que eu mais gosto é o final da história, que eles chegaram com aquela água e diz que Davi ele ficou surpreendido com aquilo e ele derramou aquela água em adoração ao Senhor. Naturalmente falando, a gente pensa, meu Deus do céu, esses homens arriscaram a vida e Davi fez uma desfeita dessa, nem bebeu um gole sequer, né? Mas o ato de Davi derramar em adoração ao Senhor era Davi dizendo, olha, o que vocês fizeram foi tão nobre, tão honroso, que eu não sou digno de beber essa água. Porque o que vocês Uau. fizeram não foi algo para mim, né? O que vocês fizeram foi para Deus. Então isso é servir Meu com Deus. excelência. Você fazer de tal forma que as pessoas vão surpreender, porque você vai fazer sem terem lhe pedido para fazer, você vai fazer mais do que te pediram para fazer, e essa tem que ser a nossa vida. Esse coração sempre disposto para servir, como o Senhor falou, fazer o melhor que a gente pode, né? É uma atitude maravilhosa. E eu lembrei, né, da pregação que o Senhor citou no início, né, de um exemplo que eu dei de um amigo meu, Davi. Uma vez a gente estava chegando no condomínio, ele me convidou para almoçar na casa da sogra dele, e a gente estava chegando lá e tinha os 2 elevadores que tem na maioria dos condomínios, né, e social e serviço. E aí ele disse, olha, muita gente fica esperando aqui o social, a fila é sempre grande, o prédio tinha muitos andares, né, porque não quer ir no de serviço. E ministerialmente falando é da mesma forma. Tem muita gente que quer subir, quer crescer, quer ter outras oportunidades só pelo social, né, querendo ser visto ou desenvolvendo um relacionamento, uma amizade, né? E isso não é o meio correto. Você pode até alcançar um certo nível, né? Mas se não é feito com a motivação certa, vai cair, né? Não vai agradar a Deus. Você pode até agradar homens, mas não agrada a Deus. Com o Senhor, a gente precisa escolher o elevador de serviço. O que muita gente não quer entrar, o que nem sempre está cheiroso, o que muitas vezes É, até por trás, né? Ninguém vai ver você saindo do elevador. É um elevador que ninguém vai querer fazer uma selfie e postar, né, nas mídias sociais, eita mas é o Deus. elevador que vai nos levar às alturas, ao lugar que Deus tem preparado para a gente.
Amém, pastor. E eu amo esse exemplo. Eu fico aqui, o senhor fica falando, eu fico pintando o quadro aqui, né? Porque as pessoas pensam que assim, é simplesmente alguém chegar, por exemplo, esse cara, por exemplo, identifica o chamado na vida da pessoa, né? Há uma identificação, mas uma vez que ela foi identificada, ela já não assume. Como Davi foi ungido rei, ele não correu e sentou no trono, né? Existe um Uhum. processo para que esse Exatamente. chamado ele venha amadurecer ao ponto dessa pessoa ela ser experimentada, ela vai ser experimentada, como ela é no coletivo, como ela é submissa a uma liderança, como ela é com relação a horários, né? Uhum. Principalmente horário, isso é algo que muitas pessoas ficam assim admirada, né? Que elas falam assim, rapaz, que o pessoal não, a gente marca tal hora, porque o pessoal vai chegar atrasado mesmo. Aí eu falo, olha, rapaz, a visão nossa não é essa não, Isso é tal mesmo. hora é tal hora. A gente não pode ser mentiroso não, a gente não pode dizer uma coisa e fazer outra. A E gente essa gosta de excelência dizer que nesse esse é o jeito verbo da vida de ser. exato, e isso me encanta, porque assim é tão bom, é coisas, né? Essa galera que começa a rir na live aí, são tudo pessoal que Tá se entregando. foram ajust, eles foram ajustados aqui, né? Porque a gente sempre alinhou muito isso, né? Com relação a ensaios, com relação a cultos, a essas Isso coisas. molda o E- nosso caráter, né? Paulo, ele falando sobre Timóteo, e aí fica a dica sobre esse assunto. Não tem livro melhor, na minha opinião, do que o Em Busca de Timóteo, em do busca pastor de Tony Timóteo. Cook. É um livro maravilhoso. É, E Paulo, é ele ele diz, qualificados. São dois isso, livros que top. eu. Paulo, ele diz para Timóteo, sobre Timóteo, né? Ele diz, olha, a ninguém tenho como ele, né? Da minha confiança como ele. E ele diz, porque ele serviu a mim como filho ao Pai. E o resultado disso foi que Timóteo, ele diz lá que Timóteo teve o seu caráter provado. Né? Então, nas pequenas coisas, no dia a dia, né, o Timóteo comprovou o seu caráter. Né? Aham. E isso é importante. E é Você vai interessante moldando o que seu caráter enquanto você e serve. é algo que acontece na igreja local e as pessoas assumem isso para a vida delas. Elas não conseguem mais nos estudos, no trabalho, a disciplina. Elas começam a ver, elas falam, tem muitas pessoas, alguns comerciantes aqui na igreja, e eles falam, pastor, sabe, eu tinha um negócio meio, sabe aquele negócio atropelado? Aí ele falou, eu comecei a observar como funciona, né? Esse negócio de ter que chegar 1h10 antes na igreja, né? Eles, alguns servem na nossa diaconia, tem que chegar antes, deixar tudo pronto, organizado, ter a porta de vidro, se não está com mancha, deixar ela toda limpa. Né? Para você ver algo tão interessante que aqui na igreja, assim, eu chego, até mesmo em dias de culto, até que eu vou ministrar, eu sempre chego antes que o horário habitual. E aí tem umas árvores, dá aquela venta, as folhas caem, eu já pego a vassoura e começo a varrer, né? E aí quando os diáconos vão chegando, não, pastor, me dê a vassoura, pelo amor de Deus, pastor. Não, deixa com a gente. Eu falo, rapaz, não, o senhor tem que estar concentrado para ministrar. Eu falei, homem, quem disse para você que eu não estou concentrado e não estou aqui meditando? Deus não está falando comigo com uma vassoura na minha Verdade. mão. Eu falei para ele, fique em paz. E isso pegou de tal forma na igreja que os jovens chegam na igreja, a primeira coisa que eles fazem é ir lá dentro, pega uma vassoura, pega uma pá, pega um balde de lixo. Eles mesmos já vêm varrendo, já vêm. E os diáconos olham e falam assim: rapaz, tem alguns pastores aqui, algumas festividades nossas. Aí fala: rapaz, se o líder do diácono vê um negócio desse, ele vai querer impregnar no grupo de jovens lá da igreja, porque geralmente jovem não tem muito esse compromisso, né? E graças a Deus aqui a gente conseguiu, através dos Coisa boa. jovens, imprimir essa excelência, sabe, pastor, no coração deles. E é onde eu tenho visto aqui um desempenho muito grande com os jovens. E eu falo com eles sempre, falo, olha, tem que ser com excelência, tem que ser com zelo. E eu sempre cito o senhor como exemplo mesmo, né? Eu falo, Que olha, honra. Pastor Perilo Borba é uma das pessoas assim, ele é jovem, né? Pelo menos é muito jovem, né? Caramba, eu descobri que ele tem 32 anos, tô acabado. Mas eu sempre falando, eu falei, a maneira, né, que o senhor fala, a maneira que o senhor tem de tratar as pessoas, a maneira que o senhor tem da atenção que dá, não é aquela coisa que você faz
por fazer automático. E eu falo, sempre tem excelência no cuidado, no falar. E isso aproxima as pessoas, né? Isso acaba atraindo, né? De uma forma assim, a gente Verdade. está sendo visto. Pastor Humberto fala isso direto, olha, você sempre vai estar sendo observado, né? Sempre vai ter alguém olhando. E eu vejo isso na sua vida, pastor. Eu vejo mesmo Amém. essa excelência, esse cuidado, né, com tudo que faz. É bem. Quando eu falo assim, Glória a detalhista, né, a Deus. pessoa que tem. O pessoal aqui fala assim, pastor, o senhor tem toque, é? Mas eu falo, não é toque, é que eu gosto das coisas bem, poxa, eu vou subir no altar, tem lá um negocinho que caiu no chão, aí antes de subir eu já vou lá e cato. Eu falei, eu gosto disso. Eu trabalhei como diácono na Zona Norte com o pastor Humberto, a gente teve uma liderança maravilhosa que ensinou detalhes de Uhum. coisas assim. A gente tinha todo aquele compromisso de lidar com as pessoas, porque as pessoas vão chegar na igreja. E Muito essas bom. pessoas que vão chegando, como elas vão chegar? Elas têm que ver esse serviço, elas têm que. A unção está no serviço, né? Amém. O óleo, ele está no serviço. E eu vejo isso, e o senhor é uma grande referência, né? Eu falei de família esses dias com o pastor Aguinaldo, aí eu estou falando agora de excelência com alguém que é excelente. Isso é bom demais. Obrigado, pastor. E é uma responsabilidade diária, né? Como a Uhum. gente já falou, a gente não pode perder esse primeiro amor, Sim, né? Essa sim. paixão, essa intensidade, né? A palavra é essa, intensidade, né? Que é esse fervor do coração. E eu gosto de dizer que essa intensidade, esse fervor é o que transforma o nosso serviço em adoração. Porque tem muita gente servindo, mas será que está adorando? Né? Será que está Ah, fazendo para Deus, né? E da forma que agrada a Deus? Então, cabe a cada um de nós mesmo sondar o nosso coração e desenvolver isso. É algo que a gente tem que ficar melhor a cada dia, né? A oportunidade que tiver de dizer não posso. Tem hora que você, rapaz, vai achar uma besteira, né? Como alguém que sabe que não pode jogar um lixo na rua e aí se depara um fio dental, alguma coisa bem pequena, ele, não, isso aqui é besteira. Isso aqui. Não, nada é besteira. Se não pode uma coisa grande, não pode uma pequena. Né? Então, é essa intensidade e responsabilidade que a gente precisa fazer e levar a nossa vida. Esse coração sempre disposto, né? Deixar mais um texto aí para os irmãos, Eclesiastes 9:10, né? Na Bíblia NVI diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Então, uau. dê sempre o seu melhor, né? E você vai ficar melhor cada vez mais. Amém. Amém, pastor. Olha, nós estamos chegando aí nos 7 minutos finais já. É rápido Passou demais, ligeiro. passa rápido demais. E olha que nós começamos bem cedo ela. Pastorzão, dentro né, toda essa, não é fugindo do assunto, mas dentro de toda essa situação global que aconteceu, né, mundial, né, da pandemia, a gente sabe que o mundo de alguma forma não vai ser o mesmo. As pessoas Uhum. elas vão voltar mais afogueadas, outros vão voltar, talvez nem voltem, né? Tem aqueles, né, aquela, os frequentadores de igreja, mas aqueles que eram assíduos, né? Aqueles fervorosos. O que o senhor vê nessa fase agora, que a igreja, de alguma forma, por exemplo, que nós sabemos que, vamos falar, claro, da nossa casa, porque a gente não tem nem como falar da casa dos outros se a gente não convive. Mas na nossa casa, né, Verbo da Vida, a gente vê que assim, o ministério, de alguma forma, a gente sempre recebe uma circular, vídeo, né, do apóstolo, da diretoria, né, e a gente vê essas adaptações, né, porque o que faz hoje, daqui uma semana tem que refazer ou mudar, porque tá tudo indefinido. Uhum. Mas o que que nós podemos esperar para o Ministério Verbo da Vida nesse quesito, né? A gente sabe que a excelência, a excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Como o senhor mesmo falou, a gente tem que estar se policiando, deixando fogo, tudo. E o ministério em si, quando eu digo assim, o que o senhor vê para o Verbo da Vida nesses anos vindouros, pós-pandemia, tudo isso?
a excelência vai permanecer, vai avançar. E com relação às pessoas nisso tudo, qual é algo assim que tem dentro do seu coração para o que vem pela frente? O senhor consegue fazer alguma análise disso? Eu tenho muita expectativa, pastor. Se você olhar Uhum. a história da igreja como um todo, a história da humanidade também, né, períodos como esse, né, sempre foram acompanhados, né, de uma restituição muito grande, né, de muita coisa boa que Uau. aconteceu em seguida. Né? Então, essa é a minha expectativa. Eu creio que a gente teve, né, com essa coisa toda da internet, das transmissões, um adiantamento, coisas que eram esperadas para daqui a 5 anos, tiveram que ser aceleradas agora. Né? Então, Verdade. eu sei que a gente vai ter resultados que a gente ainda nem faz ideia, nem espera, né? De testemunhos de pessoas mais engajadas. Tem muita gente que talvez, né, precisou mesmo se apegar à palavra por uma necessidade, por uma enfermidade, né? E vai estar diferente, vai voltar diferente. A gente vai continuar fazendo cumprindo a nossa missão, que é levar a palavra da fé para o Brasil, para as nações, né, com amor, com dedicação, com os meios que estiverem ao nosso alcance, alcançando mais e mais pessoas, o legado deixado pelo pastor Bud. E eu creio mesmo que a gente vai ter muitos testemunhos, um grande avivamento mesmo em todas as nossas igrejas, e que as pessoas estejam, né, com esse desejo, com essa expectativa. Você aproveite mesmo esse tempo em casa da melhor forma com a sua família, mas também para buscar ao Senhor. Você tem agora com certeza mais tempo para ler a Bíblia, para ler bons livros, para orar. Né? Muita gente, eu sei que Aleluia. tem as exceções, tem aqueles da saúde, de áreas como a minha, de comunicação, que talvez esteja trabalhando mais do que trabalhava antes. Né? Mas se você está com esse tempo maior, se dedica ao Senhor, né? E busca mesmo mais da palavra, né? Faça o rema, estude no rema. Né? Eu tenho certeza que a sua vida, a sua família não vai ser mais a mesma. Então, se dedica mesmo à tua liderança e desenvolve esse coração para servir. O que é que está precisando? O que é que eu posso fazer hoje? Mesmo de casa, o que é que eu posso fazer? E aí, quando a gente voltar a estar mais junto presencialmente, com certeza, né, você já vai estar bem treinado para servir e fazer ainda mais do que você fazia antes, e vai ter resultados bem maiores do que o que você tinha antes. É isso. Aleluia. Amém, pastorzão. Obrigado, pastor. Nós 2 minutos aí para finalizar. Pastor, obrigado. Assim, vocês são um sonho, né, para qualquer igreja Verbo da Vida, como referenciais mesmo, da gente ter um contato. E eu louvo a Deus, assim, eu quando falo isso, eu não falo num termo de bajulação, falo como honra mesmo, porque eu já tive em grandes Amém. ministérios, graças a Deus, ministérios abençoados, mas nós tínhamos, por exemplo, falar com o presidente do ministério, mixe, é inacessível. Ah, falar com diretoria, xiii, piorou. Então, e nesses tempos, aquele dia, apóstolo Guto do nada entrou na nossa live. Aí eu falei, parei o assunto, falei, não, se o senhor quiser falar. E ele falou, se você quiser, meu Deus, se você quiser. Aí eu falei, meu, sabe, é algo assim que Ele é assim isso mesmo serve no de dia a combustível. dia. E eu falo, rapaz, a vaidade tem que passar longe. Se algum ministro quiser ficar vaidoso, olha para o apóstolo e fala, chefe, tira o time de campo que ali. Então, assim, eu queria agradecer esse cuidado de vocês, esse carinho de vocês, e deixar esse 1 minuto aí, que já vai começar agora, para o senhor Amém. falar aquilo que tiver no seu Então, coração. obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Obrigado mais uma vez, senhor, pelo convite. Foi um tempo maravilhoso. Né? Espero que o almoço do pessoal tenha sido maravilhoso também, com essa conversa boa aí. Excelente. Edificaram o corpo e edificaram o espírito. Sucesso aí para o trabalho de vocês, para essa igreja maravilhosa. Que venham mais 3 anos Amém. e mais 3 anos até Jesus voltar com Amém. uma colheita Em nome grande de aí. Jesus. Um abração.